Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o filme Eles Vivem. Se eu não me engano, o nome do filme é esse. Enfim, eu assisti esse filme. A história desse filme é muito simples. Um cara desempregado, meio que um andarilho, ele anda por aí com a mochilinha dele e etc. E sai por aí à procura de emprego, vai andando por aí. Aí ele vai num lugar, pede emprego, não tem vaga para ele. Aí ele vai num lugar onde o povo trabalha, acho que quebrando pedra ou como pedreiros, não sei. Mas enfim, ele consegue arrumar emprego nesse lugar aí. Aí ele acha um amigo e esse cara fala que tem um lugar para ele ficar, de gente que não tem casa, que nem ele, que ele pode ficar. Aí ele leva para meio que para uma vila improvisada de pessoas, de moradores de rua, que tem barracas e tem pessoas que fazem a comida lá para todo mundo, para essa galera aí. Aí tem um carinha que tem acho que só ele nessa lugarzinho aí tem uma televisão. Aí tem esses lugares para eles ficar. Tipo um abrigo improvisado de moradores de rua, unidos, juntos. Enfim, ele fica nesse lugar aí. Só que aí ele fica meio desconfiado que um dos integrantes desse lugar aí, que consertam umas coisas lá, ele fica indo para uma igreja e ele observa isso, ele fica usando óculos escuros, ele e outros pessoal da igreja, etc. Aí ele fica meio suspeitando disso, que eles agem meio como suspeitos, por assim dizer. Aí ele decide entrar nessa igreja. Aí ele entra pelos fundos e toda vez eles ouvem as pessoas orando lá na igreja de longe. Só que aí quando ele entra lá, ele descobre que ninguém tá orando, e sim é um gravador que tem essas vozes das pessoas cantando, então é tudo fingido, não tem ninguém cantando lá, e sim uma gravação de pessoas cantando. Ou seja, ele fica achando algo de errado não está certo. Porque era pra ter gente cantando, não tem ninguém, é um gravador. O que será que eles fazem lá? E ele vê um monte de caixa de papelão fechado assim. Ele vê um monte dessas caixas. E ele fica, uai, o que tem nessas caixas? Aí ele também vê uma passagem secreta que tem na parede, que a parede é de madeira, ele vê um fundo falso lá, abre. Aí ele vê mais caixa, ele pega uma dessas caixas, ele vai abrir, tem um monte de óculos escuros. Ele fala, mas que é isso? Que óculos escuros é ele? Ele sai daí com óculos escuros, mesmo de noite, e tem caixa cheia de óculos escuros, o que tá acontecendo? Aí depois aparece o padre lá na igreja e fala, se eu não me engano esse padre é cego, só que ele fala que ele enxerga, que não sei o quê. Ele fala, você tem que, ajuda a gente, alguma coisa. Ele fala alguma coisa assim, que tá tudo, eles controlam o mundo, e que a gente está com problemas, não sei o que, tem que usar o óculos, você tem que vir com a gente, seja bem-vindo, não sei. O cara não ouve o que ele fala, sai de lá, mas continua observando. Aí certa noite, do nada chega um monte de polícia. Aparece um helicóptero da polícia, e os caras tentam fugir, só que aparece umas polícias cerca todo lugar, aí eles invadem a igreja e fazem um regaço lá. Aí eles, além de fazer isso, eles ainda pegam aquele extrator que tem aquele negócio assim, ó, pra pegar terra, assim. Aí ele fica tirando todas as casinhas dos moradores de rua que tava lá, as barracas deles, etc. Invadem e quebram e pegam todas as coisas que tá na igreja, como se lá fosse alguma coisa criminosa. A gente não sabe, né? Até então. E também quebra todo o lugar onde eles ficavam lá, as pessoas sem casa. E prendem um monte de gente, inclusive o padre lá. E também eu esqueci de falar, desculpem aí, que de vez em quando na televisão dos caras lá que não tem casa, que eu falei que um dos caras tinha uma televisão, e também outras pessoas de outras casas, aparece um velho falando que eles controlam a gente, eles querem que a gente fique nessa vida a gente não vive, só eles que vivem. E a gente tá sendo manipulado e que que era mesmo? Ele fala umas coisas assim, que a gente não tem liberdade, a gente tá só seguindo meio que a manada, e eles que querem que a gente faça isso.
e que eles controlam tudo e que eles estão nos lugares mais poderosos de tudo, enfim. E esse cara também estava lá na igreja, e ele também é preso. E o cara, ele vê tudo aquilo, ele ajuda um cara a escapar, entra dentro de uma casa, de um abrigo que os caras estavam se refugiando. Aí no outro dia, de manhã, não sei, ele decide ir na igreja. E vai lá naquele lugar onde ele tinha aberto, aquela passagem secreta na parede, que tem aquele fundo falso, para ver se tem coisa lá ainda, porque eles tiraram todas as caixas que tinha lá. Aí ele decide que, aí ele vê que tá lá ainda essas caixas. Aí ele pega uma dessas caixas, vê que é realmente os óculos que ele tinha visto antes, os óculos escuros, e leva para uma lata de lixo, vai para um lugar mais isolado, que ele sabe que a polícia entrou lá, então provavelmente tem coisa estranha, então ele não quer ser visto com aquilo lá. Aí ele vai lá, abre uma lata de lixo, tira uns lixos, coloca a caixa com os óculos lá e pega um óculos para ele. Aí ele coloca o óculos. Aí que começa a ficar mais interessante ainda, aí que a coisa fica esquisita. Porque ele consegue, com o óculos, ver algumas... primeiro ele vê os outdoors, sabe as placas de outdoors assim? Tipo, compre tal coisa, compre tal produto, ou viaje para tal lugar. Ele vê que não é a mesma coisa que ele vê sem os óculos. Por exemplo, tem um outdoor de uma mulher bonita, falando, vai para tal lugar. Aí quando ele coloca o óculos, não tem nenhuma imagem, só um fundo branco e uma frase escrita, se reproduza. Ou ele vê um produto, tipo, compre tal produto. Aí, quando ele coloca o óculos, fica o fundo branco escrito, compre coisas, consuma, obedeça, se reproduza. Essas frases tem nesses outdoors e não tem nenhum desenho nesses outdoors, é só o fundo branco e as frases dizendo obedeça, se reproduza, durma, trabalhe, consuma. E uma hora ele vê dinheiro na mão de uma pessoa. E está escrito nesse dinheiro, não está o desenho do dinheiro, está escrita a frase e o fundo branco no dinheiro. Nossa, esse trem, cara, esse trem passa em todos quanto é vídeo. É difícil hein, morar perto do trem. Enfim, e está escrito no dinheiro lá. Esse é seu Deus, está escrito essa frase no dinheiro. Ou seja, críticas sociais. Enfim, o que acontece? Ele, além dessas frases que ele enxerga, ele não enxerga mais as imagens dos outdoors, etc. Ele enxerga as frases que estão no outdoor, como se fosse uma lavagem cerebral na gente que não consegue ver essas frases, só quem usa o óculos. Ele também vê que algumas pessoas, normalmente as mais bem vestidas, as mais arrumadas, de terno, etc., que estão em carros caros, etc., ou em lojas caras, normalmente são essas pessoas, eles veem que elas têm um rosto diferente, por assim dizer. Um rosto tipo um de alienígena, com o olho assim meio que esbugalhado, e não um olho normal. Uns olhos estranhos assim, meio cinza, com uma boca meio esquisita assim, uma pele meio roxa, com vermelho, com cinza misturado, uma pele mais escura assim, com roxa, vermelho e cinza, e esses olhos esquisitos e uma boca esquisita. Bem esquisitos assim esses seres, tipo alienígenas realmente. E de fato são alienígenas. Enfim, ele enxerga algum desses e ele não tá entendendo nada. Aí ele vai numa loja lá, num mercado, não lembro, e ele começa a falar, mas o que tá acontecendo? Essa senhora tá horrível. E a senhora fica, o que é isso? Fica assim, meio brava com ele, porque ela... Enfim, ele fala, olha, eu tiro o óculos, ela tá normal. E você também tá normal, ele fala pro balconista. Eu coloco o óculos, você fica normal, e ela fica toda derretida, toda esquisita, não sei o que, horrorosa. Aí, tem outras pessoas desse aí que tem esse rosto esquisito aí, que nem alienígena, que ele vê. A maioria das pessoas não tem esse rosto de alienígena. Só algumas, como eu disse. Aí, essa senhora, do nada, ela faz assim com o pulso, onde tem um relógio, e fala, eu achei um deles. Ele tá de óculos escuro, a aparência tem uns 40 e poucos anos, ou 30 e poucos anos, não lembro. Uma roupa tal, uma calça tal, tá de óculos, não sei o quê. Aí todos esses aí que estavam na loja, que tem esse rosto aí meio de alienígena, começam a fazer a mesma coisa. Colocam a mão mais aqui
um relógio aqui e começam a se comunicar, por assim dizer. Aí começam a se aproximar do cara. Ele falou, aí ele fala, eu não tô gostando disso. Aí ele sai vazado da loja. Aí do nada aparecem uns policial, 2. E ele tá de óculos. Ele vê que não são pessoas normais, são os alienígenas lá que eu falei. Aí eles empurram o cara pra um beco lá, esses policiais. Aí eles falam pra ele se render, que vai ser mais fácil, não sei o que. Só que o cara, ele sabe artes marciais pelo jeito, ou sabe se defender, sabe lutar. Consegue desarmar um dos policial, bate no outro, o outro quase meio que desmaia, depois ele acorda, ele saca a arma do policial, atira num, atira no outro, elimina os 2. Aí ele percebe que, ele fala, eles podem ser diferentes, mas eles morrem do mesmo jeito. Enfim, olha que esquisito. Aí, ele decide, se eu não me engano... Não, calma aí. Aí ele meio que vai num banco, fugindo da polícia. Aí ele vê que alguma dessas pessoas que estavam no banco tem essas caras aí de alienígena. Aí ele atira, ele pega a arma, uma outra 12 que tem dentro do carro da polícia, se eu não me engano, o shotgun, não lembro qual que é o modelo da arma. Aí ele atira em quem tem essa cara de alienígena. Aí um desses alienígenas, antes de ele atirar, ele faz assim com o relógio, aí ele meio que desaparece, ele teletransporta. E ele fugindo da polícia, ele sai não sei o que, entra dentro do carro de uma mulher, aponta a arma pra mulher, fala, me tira daqui, não sei o que. Aí a mulher tá levando ele embora, consegue fugir da polícia no carro dessa mulher, escondido. Aí fala, você tem marido? Ela, não sei o que. Na verdade ela mente primeiro, ela fala, tem, não sei o que. Ele fala, não, fala a verdade pra mim. Depois ela fala, não tem não, então me leva pra sua casa, não sei o que. Eu não quero, mas depois ela acaba indo, porque o cara tá armado, né, então não tem como fazer muita coisa. Aí ela leva ele pra casa dele, aí ele fala, tenta explicar pra ela, você tem que colocar esse óculos pra ver a cara deles, não sei o que. A mulher não dá muita bola pra ele, ela fala que tá com sede, vai beber um negócio, aí o cara fica perto da janela, não sei o que lá, e ela empurra ele da janela, bate nele com um negócio de vidro, ele cai de um barranco, porque a casa dela é meio que numa colina. Aí ele cai, sai rolando assim, se machuca pra caramba, fica meio mancando. Aí se esconde pra um lugar lá, porque ela, além de tudo, ainda chamou a polícia. Ou seja, ele se dá mal. Enfim, aí no outro dia, ele tenta achar os outros óculos, porque o óculos que ele tinha ficou na casa da mulher. Que nessa bagunça toda, ele acabou deixando cair o óculos dele e ficou na casa da mulher. Aí ele tenta achar os outros óculos no lixo. Só quando ele vê, não tá no lixo, mas aí ele vê o caminhão do lixo. Aí quando ele entra dentro do caminhão do lixo, antes deles fechar todo o negócio lá, aí ele consegue vasculhar o lixo, acha os óculos, o caminhão meio que vai sair, que acha que tá tudo fechado lá, só que não tá, e cai tudo lixo junto com o cara no chão. Aí o cara acha o colega dele, que levou ele pra aquela cidadezinha onde só tem morador de rua. Aquela cidadezinha não, aquele meio que abrigo de moradores de rua. Aí ele tenta convencer o cara, aí o cara fala que quer a distância dele, porque a polícia tá procurando ele matou um monte de gente, e a polícia tá procurando ele. Ele é procurado, ele quer a distância dele. Só que aí, ele encontra o cara de novo, esse amigo dele que ele tinha feito. Não amigo, mas desconhecido aí, mas gente boa com ele, que ele tinha visto. Aí ele fala, tá aqui o seu salário. Aí ele falou, você tem que colocar esse óculos. Ele falou, não, afasta de mim. Aí eles começam uma briga que demora uma eternidade. E é uma briga bem esquisita assim. Mas enfim, eles lutam pra caramba, se arrebentam. Nossa, eles se regaçam nessa briga. Só que ele consegue levar a melhor e coloca o óculos no cara. Ele fala, olha lá, olha eles ali, olha pra lá. Aí o cara vê esses meio que alienígenas com óculos escuros e também vê os outdoors. Aí ele confia no cara. Porque antes ele achava que o cara era um louco, assassino, ladrão, bandido do mal. Só que na verdade o cara tava realmente falando a verdade. Aí ele coloca o óculos escuro e percebe isso. Aí ele começa a seguir o cara, quer dizer, andar junto com o cara. Eles vão num apartamento, pagam lá um negócio pra ficar no apartamento. E eles falam, o que a gente vai fazer agora, não sei o quê. Aí eles falam, a gente tem que encontrar quem fez esses óculos. A gente tem que encontrar, porque muitas outras pessoas devem enxergar isso também com esses óculos. Porque a gente não inventou esses óculos, alguém inventou. Então outras pessoas devem ter esses óculos aí. Aí eles conseguem encontrar um cara, que, se eu não me engano, eles já conheciam antes. E esse cara fala, a gente vai ter uma reunião no lugar tal, horário tal, de noite. Aí eles vão para essa reunião,
vem um grupo de pessoas, vê um monte de armas lá, um monte de óculos, aí também eles veem umas lentes de contato, se eu não me engano. Se eu não me engano é lente de contato. A mulher fala, que nem o óculos, só que é muito mais prático, porque ninguém fica vendo você de óculos escuros no meio da noite, por exemplo, uma coisa meio esquisita. Aí colocam as lentes, aí é de boa, porque além, quando eles tiram o óculos, eles ficam meio com uma tontura, meio como se eles ficassem meio bêbados e ressaca, porque, enfim, deve mexer com o cérebro deles. Aí eles usaram essa lente aí, que é mais prático, eles pegam umas armas lá e do nada... Não, na verdade, eles encontram aquela mulher lá que jogou ele do prédio lá, da casa. Aquela mulher que o cara usou a arma pra ela e depois ele jogou ela, quer dizer, jogou ele pela janela. Ah, vocês lembram, né? Enfim, ele acha essa mulher aí ele vai conversar com ela, a gente pensa, ele vai dar um soco nela, até porque ele jogou ele, mas na verdade ela não tem culpa, né? Ele tava armado, ele tava ameaçando ela, né? Aí, enfim, ele vai conversar com ela e ele percebe, eu deixei meu óculos cair, então ela deve ter colocado o óculos e deve ter saído dessa lavagem cerebral. Só que aí, do nada, alguém invade. Quer dizer, alguém não, a polícia invade o lugar, começa a atirar em todo mundo. E... o que era mesmo? Eles também começam a trocar tiro com a polícia e vira um regaço. Só que aí o cara e o amigo deles conseguem fugir. E eles têm um plano que é o seguinte. Tem meio que uma onda sonora na televisão e nos rádios que faz a gente não enxergar esses alienígenas. Faz a gente enxergar esses alienígenas que nem a gente, com o rosto normal. E aquela mulher que o cara tinha conhecido antes, que também consegue fugir, inclusive, ela trabalha nessa rádio e mais um colega deles também trabalha nesse rádio. Aí eles têm a ideia de invadir essa rádio. O cara e o amigo dele, o protagonista e o amigo dele. E eles conseguem invadir essa rádio, inclusive. Não lembro bem como eles conseguem fazer isso. Mas, enfim, eles invadem essa rádio, vê uma organização... Quer dizer, vê um monte de gente de roupa arrumada, de terno e roupa chique. E um cara que tá no meio lá discursando, meio que uma palestra, é o alienígena. E o resto é tudo pessoas normais. Aí ele descobre que tem muitas pessoas que meio que ficam... Se vocês estiverem ouvindo um barulho, é por causa da chuva. Aí eles percebem que essas pessoas normais, elas se juntam com esses alienígenas, porque como eles têm uma tecnologia mais avançada, são seres de outros planetas e conseguiram vir aqui para a Terra, eles pensam, eles são sensacionais, a gente tem que seguir eles, a gente tem que obedecer eles, a gente tem que fazer a vontade deles para a gente conseguir mais poder. Porque os alienígenas dão dinheiro para eles e fazem eles se enriquecer cada vez mais, porque eles estão nos postos mais altos no comando. Tipo, são políticos, presidentes, governadores, prefeitos, ricos, bilionários, etc. Enfim, e quem ajuda eles faz essa pessoa ficar mais rica ainda, mais influente, etc. E aí, por conta disso, muita gente gente normal, seres humanos normais, acabam se juntando a esses alienígenas. Aí um desses caras ricos acaba encontrando eles e apresenta todo lugar para eles e fala, ali é o lugar tal, onde tem a torre de transmissão, aqui é onde eles gravam, aqui não sei o quê. Aí do nada eles sacam a arma, tiram 2 seguranças lá e falam pro cara, você vai nos ajudar, não sei o quê, só que aí o cara consegue pegar o relógio para se teletransportar. Então, todos esses aí também usam um relógio. Esses alienígenas, essas pessoas que trabalham junto com os alienígenas. O relógio usa para eles se comunicarem e também para eles se teletransportar se der problema. Enfim, eles encontram a mulher que trabalha lá e junto com elas eles vão para a torre lá de cima do prédio. A torre mais alta lá no fim do prédio. Aí eles vão lá em cima, só que aí quando o cara sobe no lugar lá de cima, a mulher fica para trás com o amigo deles e ela meio que aponta a arma pra cara dele e a gente ouve um disparo. Ou seja, a gente já sabe o que aconteceu. Essa mulher não tá do lado nosso, do lado dos carinha de bem lá, do protagonista, do amigo dele. Ela tá do lado dos alienígenas. Enfim, aí ela aponta a arma pro cara. O cara tá apontando a arma pra antena, fala que vai atirar, não sei o que. Então o cara finge que... O cara larga a arma, porque a mulher tá apontando a arma pra ele. Ela fala, obedeça que vai ser mais fácil, não sei o que. Só que aí ele tinha outra arma na manga. Literalmente, se eu não me engano, ele tinha uma arminha na manga.
Aí ele atira na mulher e depois um helicóptero aparece com os alienígenas lá, eles falam que vai abrir fogo e o cara atira na antena que faz esse sinal aí da gente não enxergar os alienígenas, a gente enxergar os alienígenas como pessoas normais. E o helicóptero abre fogo contra ele, atira nele e ele consegue acabar com esse sonar aí dos alienígenas. E todo mundo começa a enxergar os alienígenas. Tá lá um bar e o alienígena assistindo a televisão e todo mundo vê que o alienígena tá no meio do bar. Aí tem as pessoas na televisão falando as notícias, aí todo mundo vê que essas pessoas são alienígenas. Aí tá um cara tendo relações com uma mulher lá, e quando a gente vê, o cara que tá lá é um alienígena também. A mulher vê o cara e ele é um alienígena. E acaba o filme. Muito legal o filme, interessante, um filme bem diferente, aliás. Ele foi baseado num livro, se eu não me engano, ou inspirado num livro, eu esqueci de quem que é. Mas é bem interessante esse filme, recomendo, tem essas críticas sociais aí, da manipulação da mídia, das propagandas e do consumismo, etc. E alienígenas e coisas diferentes, ficção científica, etc. É legal esse filme. Esse filme é interessante, recomendo e é legal. Assistam, Eles Vivem. Curta o vídeo e se inscreva no canal.